e o conhecimento de Cristo Jesus nos sejam multiplicados nessa noite. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que se encontra nesse podcast. Feliz sábado. Que o Eterno abençoe a sua casa, o seu lar e seu coração. Bem-vindo a mais um podcast. Já vou de imediato pedindo a você que vai deixando o seu like aí e se inscrevendo no canal também, MP Podcast, e me ajudando a divulgar esse canal. Porque eu sempre digo aqui, né, nós temos um projeto de migrar para o YouTube, eu preciso de pelo menos 100 inscritos para começar a gravar lá. Então, se cada um compartilhar com uma outra pessoa esse podcast, esse canal, acredito que em uma semana a gente alcança esse número facilmente. Amém? Então, como eu sempre digo também, sem tornar um jargão, estamos trabalhando junto aqui em prol do reino. A igreja, ela é o corpo. Paulo diz que aplica a igreja como um corpo, e é o corpo de Cristo. E muitas das vezes parte do corpo não fica em evidência, como o rosto, as mãos, mas são fundamentais para que seja um corpo saudável. E assim é o nosso trabalho no reino do Senhor. Tem pessoas que aparecem e outras não, mas nós precisamos uns dos outros. Amém? Então, que o Senhor abençoe a vida de vocês, abre o seu coração nessa noite, abre a sua mente, abre a sua vida, permita-se ser transformado pela palavra. Temos uma palavra poderosa aqui, eu chapei no Espírito hoje, falando com o Jonas, e quando ele falou, poxa, Marcelo, eu falei, Jonas, para onde o Espírito tem te funcionado, te posicionar? Ele falou assim, Abacuque, eu falei, chapou, porque é isso mesmo, e a mensagem que eu tenho também para esses dias é em Abacuque. Então, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com vidas, porque ele já sabia quem está nesse podcast nessa noite aqui. Então, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Estejam compartilhando também esse podcast aí nas suas redes sociais. Amém? Para que o número maior de pessoas sejam alcançados também por essa boa nova. Estou aqui no bastidor com a Anelisa também, que vai estar nos assessorando aqui, nos ajudando também, se comunicando com vocês aí. Se tiver alguma pergunta, queridos, vocês podem fazer, que hoje vai ser algo bem diferente do que nós temos feito aqui. Então, se tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer, a Anelisa vai passar para nós. Amém? E Jonas, querido, como é que você está? Graças a Deus, bênção, na paz, cumprimentar a galera aí, de casa, do Instagram, do Face, do canal do Marcelo aí. Minha mãe está assistindo, a paz, mamãe. É interessante, né, como Deus faz as coisas, porque realmente foi o que o Marcelo falou. Ele me chamou e minha esposa fez uma cirurgia, ela ainda não está 100%. E aí eu falei, Marcelo, se ela estiver bem, beleza, eu confirmo contigo. Se ela não tiver, eu vou ter que desconfirmar. Só que ela estava bem, eu perguntei antes de eu sair de casa, ela estava bem, graças a Deus está se recuperando. E aí eu comecei a ler algumas coisas e falei, poxa, é legal a gente falar sobre Abacuque, cara. Os tempos que nós temos vivido aí é um pouco parecido com os tempos que Abacuque estava vivendo e nós precisamos de Abacuques nesse tempo. Em nome de Jesus, creio que vai ser abençoador aí, como foi na minha vida, eu ler esse texto, eu entender um pouco desse texto, e eu creio que vai ser abençoador aí para a galera que está assistindo aí, e para a galera que ainda vai assistir, porque essa live fica, né? Depois fica uma live sem ser live, né? Sim, Você é de que igreja, Jonas? Para quem não sabe? Então, eu congreguei muitos anos na igreja metodista em Itaipava, onde a gente se conheceu, o Marcelo. O Marcelo me amava desde sempre. Só que não. Mas quando a gente teve contato lá, a gente se amou. Agora a gente se ama mesmo de verdade, como irmão. E agora eu estou na igreja, no Ministério Recomeçar. O pastor Rodrigo, Silva, a Valesca, e a gente está com um trabalho, gente, muito legal. São coisas assim que eu nunca vivi em outros ministérios. Sempre estou comentando com o Marcelo assim, Deus está surpreendendo a gente de maneira sobrenatural. Marcelo, tu sabe que eu sempre tenho falado contigo. Para quem quiser fazer uma visita, toda segunda, em frente à DPO de Pedro do Rio, não tem como errar. Chegando na DPO de Pedro do Rio, ali em cima da loja Mel Modas. Tem a farmácia, tem a loja Mel Modas. Toda segunda, 7h30, sexta, 7h30, domingo de manhã, 10h30, tá? Então, para quem quiser visitar, pastor Rodrigo com a equipe toda lá, a pastora Valesca, vai estar recepcionando a galera aí. Um beijo, Valesca, um abraço, pastor Rodrigo também, que o Senhor abençoe vocês também. E
derrama sobre a mente de vocês também aí a sabedoria, né, para administrar o povo que ele confiou nas mãos de vocês, né, sobre o poder ministerial de vocês. Um beijo, Bianca, também. Parabéns pela a decisão, né? É isso mesmo, cara. O Senhor faz tudo novo, tudo é tudo, né? Abrange todas as áreas das nossas vidas também. Então, um beijo. Também os filhos do Jonas, né? Amém. André e esqueci o nome do mais velho. Douglas, perdão, Douglas. Tô ficando velho. Um beijo aí. Só para explicar, né, cara, essa questão de te odiar, porque as pessoas perguntam, como assim? Então, cara, o Jonas trabalhava na Autobus, né, Jonas? Antiga Autobus. Fiscal, 8 anos. Mano. Isso. E naquele tempo, aquele Marcelo já tá morto, né? Então, era uma pessoa muito amarga, enfim. Tudo de ruim, um pouco mais, era o Marcelo, que já morreu. E assim, eu vi o Jonas como fiscal, era fiscal, né? Era fiscal. Te via como fiscal, pô, mas não ia com a tua cara de jeito nenhum, Me cara. achava marrento, pô. Sou tão gente boa, gente. Só que não também. Felipe também não me gostava de mim, não. Felipe Amorim tá vendo aqui a live. Então. Era outro que não gostava de mim, mas depois passou a me amar também. Porque depois que vira crente tem que amar, né? Não tem uma outra opção. Odiar, acabou. Mesmo que eu fosse marrento, tu ia ter que me amar. Tem que amar. Tem que dar o suporte ali. E aí né, o Senhor me converteu a ele. Aquele cara que não presta, morreu. Assim de novo. Aqui também. Tá? Não sei. Digo Abacuque. Eu digo. E aí, cara, eu me encontrei contigo, foi aonde? Foi na Metodista? Foi na Metodista, não. Foi na Metodista, ali em Itaipava, era ali ainda na entrada de Santa Mônica. Na das Arcas, né? Na Estrada das Arcas. E a gente começou a se conhecer ali. Então, me lembro que, eu vou trazer em nome de Jesus, né, se ele aceitar, lógico, o pastor Daniel aqui, porque o pastor Daniel é uma pessoa, cara, eu sonhava em ter ele como pastor porque eu já conhecia a fama dele. E eu me lembro, acho que foi isso, né, quando ele desceu do Cuiabá, vocês vieram? Não, a gente estava com o pastor, a gente congregou um pouco com o pastor Marcos, o primeiro pastor Marcos que tinha lá. O Antônio? Depois a gente saiu. O primeiro é Vinícius. O Marcos Vinícius. Depois a gente saiu e ficou um tempo fora. Aí veio o Marcos Antônio. Beijão também, eu tenho que ir lá em Juiz de Fora, que ele já me convidou para pregar lá. Eu tô devendo ele. Não sei se vai ver. Aí depois que a gente, com o pastor Marcos, a gente começou a congregar junto direto. E depois da saída do pastor Marcos, entrou o pastor Nelião, lembra? Eu não me lembro dessa época. O Marcos Vinícius, vocês não? O Marcos Vinícius a gente congregou pouco, a gente começou a fazer discipulado com ele e tal, só que a gente ficou sem carro. E aí ficou muito difícil pra gente ir. Entendi. E aí a gente foi, depois de um tempo, a gente comprou um outro carro e fomos pra lá, na época até Palio Branco, né? Exatamente. Antes tinha uma Uno, depois um Palio. Eu não lembro dessa época da Uno. Então é isso. E aí, cara, aí eu conheci o Jonas por dentro, né? Que por fora continuo não amando. E assim, interessante que teve uma irmã em Cristo, até trouxe ela aqui, a irmã Andréia, palavras dela, né? Eu repeti as palavras dela. E ela cresceu no evangelho, não no evangelho, mas na igreja, né? São coisas diferentes. E ela procurava uma igreja, mas que ela não fosse rejeitada. E ela diz que quando chegou ali, ela teve 2 pessoas que ela viu e que ela viu, ela não sabia, né? Agora ela sabe que é o Espírito Santo, mas naquela ela não sabia, mas cara, tem algo diferente. E era Jonas e eu. Né? E assim, eu fiquei muito feliz, porque quando eu conheci o Jonas por dentro, e também fui transformado por dentro, eu amei. E aí, para começar, é interessante isso. O maior mandamento, e fez parte não só da lei, né? Antecede a lei, é a lei, e depois da lei é o amor. Porque o eterno é amor. Então, esse mandamento ele permanece na primeira aliança e na segunda aliança. E é interessante que eu vejo pessoas com dificuldade para amar. E por que essa dificuldade para amar? E se amor é mandamento? Aí eu sempre digo uma coisa. Tudo que o Eterno exige de você, ele coloca em você primeiro. Ele não exige algo que você não possa produzir. Então ele coloca algo em você e depois fala assim, eu quero isso. E então João vai definir o Eterno como amor. Porque o Eterno é amor. Então assim, querido, você tem dificuldade de amar e sabe que tem que amar, é só você se encher dele. Só faz através de você o que ele faz em você, né? Cara, assim, as coisas vão tomando um rumo. Deixa eu só contar um testemunho bem rápido aqui, pelo que você está falando sobre amar. Eu tenho um primo meu, que na verdade não é o meu padrinho, mas é o meu padrinho, e eu considero um pai para mim. Então houve uma situação há um tempo atrás, quando meu filho mais velho era muito pequeno,
dele ter, assim, sido mais duro com esse meu filho mais velho, o Douglas. E, cara, eu e a Bianca, a gente tinha ido pro Coração Aquecido lá no Maracanãzinho. Não sei se você foi nesse dia. A gente tinha ido pra lá e tinha deixado o meu filho mais velho com a minha mãe. Tinha deixado um dinheirinho e tal, ele tava na rua. E aí esse primo meu, ele foi muito duro, muito rígido com o meu filho. E quando a gente chegou em casa, o meu filho tava chorando, ele tava até com febre. Pela situação que aconteceu. E rapaz, quando aí aconteceu isso, eu fui lá na casa da minha mãe, o meu primo estava lá, cumprimentei ele, eu falei só uma frase, eu disse assim, poxa, olha, eu quero te pedir um favor, não faz mais isso que você fez com meu filho. Virei as costas e saí. Então, para ele aquilo foi uma afronta, não sei o que aconteceu, mas para ele foi uma afronta. E depois desse episódio, cara, o meu primo ele parou de falar comigo por um bom tempo. Eu não lembro agora o tempo, mas foi por um bom tempo. E eu me sentia muito mal com isso. Na minha concepção, eu não fiz nada demais. E eu acredito que na concepção dele, ele tinha pensado que eu afrontei ele ou desrespeitei ele. E ele é como um pai para mim até hoje. Resumindo, gente, o que eu quero dizer? Essa falta de perdão ficou por alguns meses. E eu sempre me sentia mal, porque ele é um cara que eu amo. Ele me ama, eu amo ele, e a gente tem, assim, realmente somos família como pai e filho. Então, quando eu encontrava com ele na rua, cara, ele atravessava a rua para não ter que estar no mesmo lado da calçada que eu. Aquilo me machucava muito. Só que eu não deixei o orgulho falar mais alto, entende? Eu cheguei um dia, orei, chorei bastante em casa, falei, cara, eu vou na casa dele e assim, vou pedir perdão a ele. Eu não fiz nada demais, mas se ele se sentir ofendido, eu vou na casa dele e vou pedir perdão, eu quero quebrar isso. Então eu fui na casa dele, toquei a campainha, cara, quando ele abriu o portão, ele já deu de cara comigo e já chorou, começou a chorar. E eu abracei ele, comecei a chorar. E a gente foi lá pra varanda dele e choramos, sem falar nada. Só choramos. E esse episódio foi muito marcante pra mim, porque assim, eu na minha concepção que eu falei, eu não tinha feito nada. Então eu só cheguei pra ele lá na varanda, depois que a gente já chorou pra caramba, falei com ele, ó, quero te pedir perdão, se eu falei alguma coisa que te entristeceu, eu quero te pedir perdão. E ele falou assim comigo, eu sabia que você ia vir me pedir perdão. Então ele estava esperando o meu passo para se libertar também dessa falta de perdão, dessa angústia que com certeza ele também estava, e eu também. Então, gente, é o que o Marcelo falou, Deus é amor. Às vezes a gente pensa em algumas situações de que, assim, eu me pego pensando em algumas situações de como seria a atitude de Jesus em certas situações. Eu vou te falar com toda sinceridade, existem situações que eu ainda não alcanço tamanho amor, mas que essa experiência que eu tive, cara, me marcou drasticamente. Então, tô querendo passar isso pra vocês, assim, não sei nem porquê. Mas eu sei. Mas a falta de perdão não tem jeito. A gente se isola, se magoa, se mutila por falta de perdão. Então, meu irmão, se você está assistindo essa live aí hoje e está precisando perdoar alguém, perdoa logo. Exatamente. E é isso que o senhor está falando. É pessoas que estão esperando, precisando, sentindo, né, que tem que perdoar, ou pedir perdão, perdoar, mas está esperando a outra parte agir. Dar o primeiro passo. E o Senhor te colocou nesse momento aqui para isso. Perdão libera, cara. A palavra perdão, se você for tentar se entender da forma muito, muito engraçada, ela é uma perda muito grande. Perdão. Aquele que perdoa, humanamente falando, ele está sempre perdendo. Entendeu? Porque eu vou pedir ao Jonas. Quando você pede alguém, se eu for pedir perdão a você, Jonas, porque está em você o poder de me liberar algo. Então eu vou pedir a você perdão. Só que é isso que eu estou falando. Quem vai sendo cheio de Cristo, cheio do Senhor, cara, não tem como amar. Não amar, perdão. Eu já tive atitudes na minha vida, cara, situações que nem eu sei. Hoje eu sei, né? Mas na época, como eu tomei aquela atitude, mas é porque está tão cheio do amor, cara. Paulo diz que o amor encobre uma multidão de pecados. O Senhor Jesus ele repreende a igreja de Tiatira, em Apocalipse, porque era uma igreja que muito amava. E ela estava permitindo que Jezabel
né, ela estava, Jezabel estava fazendo uma bagunça danada na igreja, e a igreja tinha a expectativa por amar demais que aquela mulher ia mudar. E aí Jesus vem e diz assim, não, já dei tempo a ela de voltar atrás e se arrepender, e ela não fez. Entende? Porque o amor tudo pode, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê. Não tem jeito não, mas o amor faz você crer, tem jeito. Não tem, desiste, o amor faz. Cara, é fantástico. Então o eterno é amor. Então você quer amar, que busca o Senhor. Agora, se você tenta amar na sua força, nem esse amor que o Senhor quer. Né? É o amor dele, é ele mesmo. Deixe ele viver em você. Você vê que até Deus chegou a um ponto de demonstrar o amor dele através de Jesus, né? Ele chegou num ponto e falou, cara, não é possível que essa galera não está entendendo que eu amo essa galera e que... Então, peraí, vou fazer uma parada aqui para demonstrar o meu amor. E enviou Jesus, e cara, é muito interessante que quando Jesus morre e o véu é rasgado, na Bíblia, ela é tão milimétrica, né, nas palavras, ela não diz que o véu foi rasgado da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita, nem de baixo para cima. Ele foi rasgado de cima a baixo. E o que isso significa? É Deus mostrando que quer ter um relacionamento sempre com a gente. O céu se abre para um relacionamento com a gente. Cara, ele quer uma demonstração maior de amor do que essa, cara. E nessa aliança, né? Eu sempre falo que no caso não tem, você tem um anel de aliança. Eu falo, essa é minha aliança. Não, isso aqui é um anel de aliança. É o símbolo da sua aliança com a Bianca, é esse anel. É isso aí. A aliança não é esse anel. E na aliança do Eterno com a criatura, do Criador com a criatura, sempre quem quebra essa aliança é sempre a criatura. Sempre o homem. E é sempre o Criador buscando a reconciliação. E aí Paulo diz que foi nos dado o ministério da reconciliação. Foi nos dado o ministério da reconciliação. Por quê? A reconciliação da criatura com o Criador vem por intermédio da pregação do Evangelho. Foi nos dado o ministério da reconciliação, como se meio da igreja ou dos seus discípulos, o Senhor estivesse rogando aos seus, no caso ali, devedores, reconciliação. Reconciliação é o quê? É uma dívida. O ser humano adquiriu uma dívida impagável com o Criador, quando ele quebrou a aliança. E o Eterno vai pagar esse preço com o sangue do seu filho. Né? Então, e isso é interessante, que Jesus, antes do Calvário, o véu só se rasga depois do Calvário. Mas antes do Calvário, por isso uma ceia, cara. A ceia traz o memorial da morte, não da ressurreição. O Senhor, ele pega o pão e diz assim, fazer isto em memória de mim. Mas você precisa ver esse texto, você precisa ler esse texto vendo, senão você não pega a revelação. Quando João diz assim, Paulo, né? E João, Mateus, Marcos, Lucas diz assim, e tomando do pão, deu graças e o partiu, dizendo, fazer isto em memória de mim, isso o quê? Ele pega o pão e rasga. Quando você rasga o pão, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Isto não é esse. Né? Como tem uma religião que pensa que aqui dali se torna o corpo de Cristo. Se fosse, né? Tem uma religião que diz, né? Que na hora da ceia ali, aquele pão literalmente se torna a carne de Cristo. Então Jesus teria que falar assim, esse é o meu corpo. Mas ele fala, esse é meu corpo. Isto é, porque ele está demonstrando que vai ser feito com o corpo dele. O meu corpo vai ser partido por God. E aí eu vou chapar aqui e vou passar para você uma coisa interessante. Jesus está mostrando que o véu, o grande véu é o seu próprio corpo. Né? Ou seja, se ele não for para o Calvário, não tem como ter reconciliação, porque o ser humano não pode passar pelo véu. Então o corpo tem que ser rasgado, o véu aí você tem acesso, porque o véu ele vai esconder algo chamado porta. E a aliança está depois da porta, porque tudo é Cristo, né? Então, assim, ele é o véu, ele é a porta que dá acesso à aliança com o Eterno, e ele é o que dá acesso à realidade espiritual, porque o Santo dos Santos é a realidade espiritual. E aí, o que é interessante quando os judeus entenderam isso, quando o véu se rasgou ali, cultura judaica diz, judeus messiânicos, né, que creem em Jesus como Messias, que ali foi tão tremendo, por quê? Porque ali não é mais o sacerdócio que entra, no caso o sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos, mas o Eterno que sai do Santo dos Santos, por isso que rasga de cima para baixo, é ele que vem. E é interessante que, como você falou, né? Neia também um beijo, mas Felipe tá vendo aí. É interessante também que sempre foi a criatura que quebrou a aliança. Sempre foi. Então, Deus, ele enviou Jesus para não ter mais. Meu irmão, pecou? Beleza, pecou, quebrou a aliança, eu te perdoo. Quebrou a aliança, eu te perdoo. Porque a aliança, se tu for ver a aliança na Bíblia, Marcelo, a aliança na Bíblia é o quê? É sempre, às vezes, né, entre exércitos, um exército mais fraco
procurar um exército mais forte para se aliançar. Porque o que eu não tenho, eu me uno com você, e aí a gente unido temos mais poder, temos mais força. E cara, Deus entendendo essa aliança, Deus é tão maravilhoso, que o que a gente pode levar para uma aliança com Deus? A gente leva o quê? Desgraça, leva mágoa, leva falta de perdão, leva rancor. A gente leva tudo de ruim para uma aliança com Deus, só que é isso que Ele quer. É a gente levar nossas fraquezas, nossas mazelas, nossa falta de ter o que levar, e Ele entra com a força dEle, com o poder dEle, com o amor dEle, com a graça dEle, com a salvação dEle. E é isso que Deus chama, tanto eu quanto você que está em casa, para a gente ter uma aliança inquebrável com Ele. Que, cara, Ele é tão misericordioso, maravilhoso, que mesmo quando a gente peca, Ele está lá. Vem, meu filho, essa aliança não pode ser quebrada. Você vai ser perdoado, e por mais que tu vire as costas, por mais que tu queira pecar, insista, eu te amo. Vem pra cá. E cara, é tão tremendo isso, eu não tinha pegado essa revelação, desceu fresca aqui. Não foi carne nem sangue que revelou. O Senhor, Ele fez, acho que são 7 alianças que o Eterno fez com o homem. E nessas 7 alianças, a parte dele permanece fiel, até tem uma delas que, por isso que os judeus não creem que Jesus é o Messias, porque ele não cumpriu essa aliança. Então a primeira aliança é a aliança adâmica. É quando o Eterno faz uma aliança com Adão. E a aliança está baseada ali no não comas. Ou seja, você vive por essa palavra, você não pode comer do fruto. Então, a aliança adâmica. A segunda aliança é a aliança noêmica, que é feita com Noé. Aí a terceira aliança é a aliança com Abraão. A quarta aliança é feita com Moisés. A quinta aliança é feita com Davi. A sexta aliança é feita com Cristo, por intermédio de Cristo. Mas o que é interessante, eu quero liberar aqui, todas as 6 alianças, são 7, 6 alianças, elas dependem do homem. Entende? Porque é uma aliança. Não existe aliança comigo mesmo. Né? O contrato é feito de duas partes. Duas partes. Mas por mais que foram homens que cumpriram o seu propósito, o propósito da sua existência, né? Vão construir a arca, enfim, eles falharam em algum ponto da sua vida em transmitir para a humanidade o que é fé e o que é o amor verdadeiro. Aí o que o Eterno tem que fazer? Aí vem a 7ª aliança. Já que o ser humano precisa de uma aliança com o ser humano, mas o ser humano não consegue permanecer fiel, eu preciso me fazer homem. Eu preciso me fazer um homem. Passar e aí, tudo que eles passam para não ter desculpa, né? Ah, não, mas tu fez isso porque tu é Deus. Por quê? Isso aí, porque o ser humano precisa de um representante. Então eu vou tentar com Adão. Adão não conseguiu fazer com que a aliança permanecesse. Então o ser humano quebra, a humanidade quebra, cai Adão. E não é, enfim. Então o Eterno vem, cai em carne, para que essa aliança seja feita. Por isso que ele vem, Lucas defende ele como o homem perfeito. Homem perfeito. E, cara, isso é tão fantástico que Jesus, antes do Calvário, antes da sua encarnação, deixa eu deixar claro aqui que esse dia eu falei com uma moça, mas não existe reencarnação. Reencarnação é encarnação 2 vezes, não existe. Biblicamente falando, você não vai conseguir sustentar reencarnação. Mas encarnação existe. Nós estamos encarnados aqui, né? E Cristo encarnou. Então a encarnação existe. Então ele fez com que a parte humana fosse cumprida em Cristo. Aí é o mistério da reconciliação. Por isso nós somos a noiva de Cristo. Aqui eu quero só pedir uma coisa aqui, Anelisa, quem está com a gente aí nesse podcast? Helena, Neia, o Marcos, a Tatiana. Minha mãe. A mãe tem que falar o nome da mãe. Irineia, Marcos, Helena, né? Neia, Ania, você, Anelisa, né? Você, Márcio, Diógenes, Tatiana, Shirley, o Wellington, né? Um abraço para o Wellington também, João Vitor. Thalita, abraço, João. Mateus, Ramon também. E Bianca chegou agora. Então, vamos entrar na palavra? Vamos lá. Só o comentário do Diógenes? Diógenes deixou assim: quem não tem a capacidade de perdoar torna-se escravo. O Senhor nos capacidades que vai além do nosso entendimento. Posso falar isso com muita propriedade. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, Diógenes. Deixa comentários aí, querido, para você ficar registrado nesse live aqui. Bianca também está, a esposa dele. Bianca também. Chegou agora, falei. Beijo, amor. Deixa comentário aí, senão fica registrado aí. Amém? E Abacuque, cara, se Abacuque pudesse bradar sobre a nossa geração do século XXI, que ele... Cara, eu acho assim, muito interessante. Gente, então,
teve essa introdução aqui, né? Que Bem foi coisa de espontânea da Deus, parte do Espírito. bem espontânea da parte de Deus. Só que vamos entrar no texto agora de Abacuque, que foi o que a gente queria, né, falar. E, na verdade, nem o que a gente queria, o que Deus quis, né, que fosse falado. Eu quero ler o Abacuque 3, versículo 2, para a gente começar a entender um pouco do contexto da história de Abacuque e o que ele estava vivendo é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, nos dias de hoje. Vamos lá. Abacuque 3, 2 diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, para a gente entender um pouco desse contexto da história de Abacuque, ele clamava a Deus para quê? Por um despertamento do povo de Judá. A situação daquele povo era muito difícil naquela época, porque o coração daquela galera estava muito endurecido. Eles estavam distantes de Deus. O pecado que eles estavam vivendo, aquele período terrível que eles viviam, levava cada vez mais a nação viver longe de Deus e a se corromper. E não é mera coincidência o que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem visto tantas coisas assim acontecendo, tantas pessoas, departamentos se corrompendo. E Abacuque, ele começa o livro dele questionando a Deus por que ele orava e parecia que Deus não ouvia a oração dele. E isso acontece com a gente hoje. A gente ora e, cara, fala assim, não é possível, cara. Uma nação está voltada orando para determinadas situações e parece que a coisa vai ao contrário, a coisa não acontece e parece que a nossa oração não passa do teto, né? Parece que a gente está orando em vão. E Abacuque, ele se sentia exatamente dessa mesma forma que alguns de nós, para não dizer a maioria, se sente. Ele clamava a Deus por causa da injustiça que ele estava vendo naquele lugar, naquele país, e parecia que não adiantava a oração dele. Olha só que interessante, Marcelo, capítulo 1, versículos 2 ao 4, olha só. Olha só Abacuque, a oração de Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Cara, será que tem alguma semelhança com o que acontece hoje? Ele estava cansado de ver o povo naquela situação e o profeta, né, porque Abacuque era um profeta, ele questionava Deus por que ele via as pessoas sofrendo, as pessoas tomando decisões erradas, os ímpios maltratando os justos. A violência, né? As pessoas morrendo, famílias sendo destruídas, e parecia que a justiça e as leis só funcionavam para algumas pessoas, só funcionavam para um determinado. Né? Exatamente. E aí o profeta gritava, ele mesmo dizia, Deus salva, violência, e ele não entendia. Só que Deus, lógico, como sempre, estava no controle da situação. E talvez a gente, né? Algum de vocês aí em casa, eu, Marcelo, algum de nós se sinta numa situação parecida. Mas a gente está aqui hoje para dizer que Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle do teu ministério. Deus não perdeu o controle da tua família. Deus não perdeu o controle. Ele não vai perder o controle. Fica tranquilo, porque Deus te ouve. Ele ouve as tuas orações e Ele está no controle de tudo. Ele age da maneira que Ele quer e não da maneira que eu e você queremos. Então, é interessante, o Jó ele passa pelo mesmo processo de Abacuque, né? Sim. Jó ele vai clamar. Obrigado, Melissa. Jó ele vai, na verdade, não clamar, ele vai ficar na dele ali, tranquilo ali, mas os amigos de Jó vão pedir uma resposta da situação de Jó. Pressionam ele. Pressionam ele. A esposa pressiona ele. E, cara, o Jó tem 42 capítulos. 42, acho que 40 ou 42 capítulos que Jó tem.
O Eterno só vai falar com Jó depois do capítulo 37. De Jó. 45 no segundo tempo. 45 no segundo tempo. Agora, só que quando o Eterno vem com força, né? Só que é interessante que o questionamento de Jó, tem pessoas que falam assim, Jó não questionou, e questionou muito. O Eterno teve que vir face a face. Pô, eu, na situação de Jó, teria questionado o Senhor muito antes, né? Não estou aqui para tirar o mérito do sofrimento dele. Cara, Jó perdeu tudo, João. Tudo que Jó perdeu foi num dia. Nem não foi um dia, foi em horas. Entende? Às vezes o Senhor nos tira alguma coisa e a gente já questiona. A vida, toda a construção da vida dele foi em horas, ali, filhos, bens. Mas o questionamento do coração de Jó é diferente do questionamento de Abacuque. Isso aí. Né? O Abacuque, ele é um profeta piedoso. Então o questionamento de Abacuque aqui é querer entender, é querer entrar, eu sempre digo assim, alinhar a sua vida, a sua fé, o seu entendimento com o Eterno. Ou traduzindo seria assim, bom, eu estou vendo que isso aqui, o Senhor está no controle, ou o Senhor está no controle, mas eu não estou conseguindo entender. O Senhor pode. Isso aí. E profeta, interessante. E o questionamento de Abacuque era sobre uma nação. Sobre uma nação. De Jó era dele, é individual. Abacuque se preocupava com os outros. E aí, cara, então o Eterno diz que não farei nada antes de revelar meus santos e os profetas. Meus santos profetas, ou seja, os profetas. Então, ele está tipo assim, peraí, segundo o padrão, a regra, Senhor, é tudo que o Senhor faz, assim, né? Não era para ser assim. O profeta ele sempre sabe tudo antes das coisas acontecer. Por isso que ele tem que viver alinhado, porque ele tem que entrar na profecia antes da profecia acontecer. Ele tem que viver na profecia antes que a profecia aconteça. Então, de uma certa forma, fazendo um trocadilho, seria assim, bom, eu estou acostumado a tudo que o Senhor faz, eu sei porque o Senhor me revela antes. Agora, a situação eu não estou entendendo, porque está fugindo dos padrões que o Senhor vem trabalhando comigo. E ainda não me foi revelado. Não me foi revelado. Então, deixa eu falar aqui que o Espírito me posiciona. Não é que o Senhor não esteja fazendo. A questão é que a forma que ele está fazendo é uma forma fazendo de um nova, jeito estranho. fazendo uma forma estranha. Está fazendo de um jeito como ele fez com o cego de Betsaida, né? Cuspiu lá no olho do cara e, gente, para pensar, né? Um jeito esquisito de fazer um milagre, né? E a gente também passa por tantas situações diferentes, né? Às vezes surge um câncer, surge uma doença incurável, jeitos estranhos que Deus usa para chamar a nossa atenção. E aí, cara, posso continuar? Pode. E aí, olha só que interessante que Deus responde a Abacuque, o Marcelo. Deus responde a Abacuque. E só pegar esse... Porque no caso de Abacuque, o questionamento dele não é confrontamento. Né? Por isso que o Senhor vem e com o texto, cara, com amor, né, com paciência. Jó, ele vem repreendendo Jó. Né? Então, assim, na leitura de Jó, o Senhor, olha só que coisa profunda. Na leitura do livro de Jó, você entende o seguinte: o questionamento de Jó é uma confrontação. Por quê? Mas é o mesmo contexto, a gente vai chegar lá. Jó está confrontando porque Jó agora vai olhar para a sua própria justiça e vai olhar que em si mesmo ele não é merecedor do que está acontecendo. Então Jó vai confrontar. Eu sou justo, porque Jó é o primeiro justo da antiga aliança. É Jó, Daniel e tem mais um. Noé, Jó e Daniel. Os três justos. Então aí ele vai aplicar o que está acontecendo na sua própria justiça. Então o que está acontecendo aqui no contexto de Jó e no de Abacuque? Espera aí. E aí vale para uma nação. Você fala que é muito atual e foi essa palavra que o Senhor me fez voltar para o livro de Abacuque. Nós temos uma teologia que é assim: eu faço o bem, então eu tenho que receber o bem. Certo? Quem faz o mal, por isso aqui é justo versus ímpio. O ímpio faz o mal, então ele tem que receber o mal. E por que muitas das vezes nós nos frustramos na caminhada na fé cristã? Porque nem sempre vai ser assim. Muitas das vezes o justo vai padecer mesmo praticando a justiça e o ímpio vai colher benefícios praticando a injustiça. É aí que eu quero entrar. Cara, se a gente trouxesse para os dias de hoje, é muito atual essa palavra. É muito atual. Porque olha só, Deus responde a Abacuque e fala que está realizando uma grande obra. Só que, cara, olha que sinistro isso. Deus, ele levanta os caldeus para castigar Judá. E ele diz que a justiça dele estava chegando. E a resposta de Deus, cara, deixou Abacuque preocupado, deixou Abacuque sem entender nada, porque os caldeus eram piores do que os judeus. Aí você para para pensar hoje, começa a refletir o que está acontecendo hoje. Os caldeus eram muito piores do que os judeus, e aí por um momento Abacuque não entende. Mas como assim? Mas Deus está trabalhando, aí olha só, versículos 12 e 13 do capítulo 1.
Cara, olha o Abacuque, boladão, ó. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Não morreremos, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos que eles? Cara, olha que isso. Abacuque vendo o natural, né? Deus levantando um povo 1000 vezes pior do que os judeus para corrigir os judeus. Como que pode? E, cara, aí Abacuque, ele soube do plano de Deus porque Deus revelou para ele. Só que ele não entendeu. Mas olha que interessante, ele aceitou e decidiu esperar no Senhor. Ele foi revelado o plano para ele, ele soube do plano, ele não entendeu o plano de Deus, mas aceitou esperar no plano de Deus. Agora, só o comecinho que você leu aí, foi o que você leu aí? 2:3. 3:2, perdão. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Não, mas quando ele fala de corrigir, então, estou fazendo uma grande obra, tá onde? Então, aqui, ó, és Deus desde a eternidade, vamos lá. Tá nos versículos, deixa eu ler aqui um pouquinho, tá com a Bíblia aberta aí, lê um pouquinho no versículo 10 ou no 9, deve estar um pouquinho antes. Mas qual capítulo? Do 2, né? Que a gente está. Poder dos reis e se escandaliza, governante, gente. Vamos lá. Peraí, cidade fortificada. Não é aqui não. Só passar um também não é não. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Destinou o profeta, o Yahvé, até quando clamarei por tua justiça. O verso 2. Verso 2, isso aí, achei aqui também. Quer ler? Pode ler. Não, pode ler. E o Senhor me disse, vai. Questionou o profeta ao Eterno: até quando clamarei por tua ajuda, sem que me des ouvido? Aí o Eterno diz assim, ó, no verso, onde o Eterno fala aqui? É no verso 2. Verso 2. Aqui, e o Senhor me disse, escreva a minha resposta em tábuas, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa possa ler a mensagem facilmente e saia correndo para contar aos outros. Isso. Porque, olha só, Abacuque, ele é contemporâneo de Jeremias. Então, quando o Senhor fala da grande obra que ele está fazendo, cara, isso é pesado. Isso é demais, Sabe por que é pesado? Porque o Senhor usou Jeremias para pregar. Jeremias foi o profeta que pregou a sua vida toda e nenhuma pregação de Jeremias foi escutada, mas não foi ouvida. Não deram ouvida à pregação de Jeremias. Lambada, só lambada. Aí o Senhor vai usar agora Abacuque para falar assim, Abacuque, por que eu estou punindo o meu povo? Porque o meu povo não deu ouvidos à minha voz profética. E sabe por quê, cara? Porque o Senhor ele nos repreende quando nós não damos ouvidos à orientação e à instrução dele. Então, primeiro vem a instrução. Ontem eu conversava com uma pessoa, ela falava comigo assim, por que a gente sofre? Não é por falta de instrução. A instrução vem antes. E a instrução vem para instruir, redundante isso, para te preparar. Eu quero isso, isso e isso. Se posicione nisso e nisso. Então a instrução vem, por isso que tem as pregações, enfim. A instrução vem e o Senhor espera de você, os céus, o posicionamento. Aí você não se posiciona. Aí o Senhor vai usar agora os caldeus, os babilônicos, para tratar com o seu povo. Entende? Para tratar com o seu povo. Então as adversidades, estão angustiados, passando por luta, dificuldade. O Senhor está usando o ímpio para tratar contigo, porque se ele usasse o justo é pecado. Então ele precisa usar sempre o ímpio. Por que Satanás existe? Porque ele não vai usar anjos para te punir. Ele vai ter que usar o mal, por isso ele criou o mal. Então isso aqui é muito interessante porque toda situação que sobrevém, e Abacuque, ele tinha que entender isso. O que Abacuque vai fazer? Abacuque vai questionar o Eterno, como eu falei, o questionamento aqui em querer entender, alcançar os projetos dele, os planos dele. Aí Abacuque vai falar, vai dizer que ele não clamou, e se Abacuque aqui está, esse clamor no hebraico aqui, é uma súplica movida por dor. Por quê? É o que você falou. Abacuque está olhando a sua situação, diferente de Jó, e ele está bem. Isso. Mas a do povo não. É muito parecido com Neemias também, né? Exatamente. Neemias estava benzão lá, mas viu que o povo estava perrengando lá, resolveu sair do palácio para ir. Passou o sufoco junto com eles. Isso que eu falei aqui, Jonas, no domingo, né?
o judeu, ele é tão fantástico, porque se você falar assim, Jonas, por exemplo, você fala do Jonas, quando você entregou a vida para o Senhor? Marcelo, eu tinha 20 anos. E o que você fez de errado? Eu fiz isso. Um judeu, quando você fala isso, o povo judeu tem mais de 4.000 anos de existência, né? Mais de 4.000 anos, desde Abraão, né? Mais de 4.000 anos. Então, o povo judeu ele sempre remete a Abraão, a origem dele. Então, quando você olha, por exemplo, a leitura do Êxodo, você fala assim, e os judeus ficaram cativos no Egito durante 450 anos. Os judeus, quando lêem esse texto, falam assim, o meu povo. E por que eles ficaram? Porque o meu povo foi rebelde. Eles se incluem, entendeu? Entendi, eles tomam para si. Eles tomam para si. Não só as vitórias, mas as dores também. Dores. Sou eu, entende? É o meu povo, sou eu. Então, quando Abacuque está falando aqui, na forma assim, humanamente falando, Abacuque está bem. Mas não, cara, porque ele faz parte daquele corpo, daquele povo. Entende? Então é o meu povo. Se é seu filho que sofre, o seu filho não é você. Mas você sofre junto, porque é parte. Verdade. Faz parte. E é interessante porque aquele plano que Deus tinha para Abacuque, para os judeus naquele tempo, era um plano que exigia paciência. Só que foi um plano que não falhou. A gente vê isso no decorrer da história, um plano que não falhou. E interessante que aqueles que estavam dentro da situação, que estavam sofrendo, eles tinham um chamado. Para quê? Para serem transformadores de histórias, daquela história que estava acontecendo. A minha esposa, por exemplo, ela resolveu fazer uma cirurgia e ela está passando um perrengue e eu falei, cara, você escolheu isso. E daqui a pouco, quando passar esse perrengue todo que você está passando, você vai olhar e falar, cara, eu venci. Eu escolhi estar fazendo isso e venci. Então o povo que não meteu o pé dali, continuou, por quê? Eles se mantiveram firmes naquele propósito, porque eles sabiam que eles seriam agentes transformadores. E isso que Deus levanta pessoas como eu e você. Pessoas que não param, que não desistem mesmo debaixo de palavras contrárias, debaixo de tempos, de períodos contrários, de adversidades, mas escolhem vencer, escolhem estar no lugar, permanecer no lugar, porque sabem que a vitória é certa. E é por isso que Deus levanta pessoas assim, porque se aquela galera lá não tivesse ficado firme, nada daquilo tinha acontecido. O projeto de Deus para aquelas pessoas não teria dado certo. É claro que o projeto de Deus ia se realizar de uma outra forma, isso a gente sabe disso. Humana, né? Exatamente. Só que eles não teriam conseguido a vitória. E a gente às vezes se sente fraco, sem força, sem ânimo, a gente perde a paciência, porque é chato esperar. O processo, tem uma frase que o meu pastor fala muito, o Rodrigo, ele fala que a dor do processo não é maior do que o propósito. Então, meu irmão, realmente o processo não é fácil. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, os planos de Deus não falham. Então, respeite os processos, o tempo de cada processo, porque o amor de Deus é infalível. O amor de Deus não falha. E olha só, quer ver a certeza disso? Porque mesmo que você esteja fraco, o poder dele se manifesta, se aperfeiçoa. Olha só, em 2 Coríntios 12:9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Meu irmão, chega de ficar pensando que você é injustiçado, você é vítima, não. Olha só, muda. Você não é injustiçado, você não é vítima, você não é perseguido, você sabe o que você é o escolhido de Deus. O escolhido de Deus para passar por essa situação e através do teu testemunho, da tua vida, pessoas vão ser alcançadas. Você tem um chamado para ser transformador, para ser um agente de milagres na vida de outras pessoas. Deus vai operar em você e através de você. Foi o que nós estávamos falando aqui no começo da live. Deus vai operar milagres, maravilhas na sua vida, para que através dela ele possa fazer em outras pessoas também, em nome de Jesus. É interessante o contexto, por isso que eu falo que essa mensagem é muito atual.
Muito, é muito atual. É muito. Porque o contexto aqui, os judeus, eles creem, eu sempre cito os judeus porque, cara, os caras são sinistros. E eles creem assim que, eu também creio nisso, né? Muitos teólogos dizem que o Eterno não criou o mal, né? Que o mal se criou. Mas há textos que dizem que o Eterno criou o mal. E segundo a cultura judaica, cara, quando a gente fala de cultura judaica, há ramificações dentro do judaísmo. Então a gente fala de judeu, a gente está englobando todo mundo, mas não é assim que rola. Mas de uma forma assim, a maioria, eles creem que o Eterno cria o mal para que haja equilíbrio. Em Apocalipse 21, Apocalipse 20, né? Que a gente está lendo aqui agora? Acho que Apocalipse 20 fala que Satanás ele é preso durante 1000 anos, e durante 1000 anos, aí cumpre-se a aliança davídica, que eu falei, da aliança que os judeus não creem, porque o reino prometido a Davi não foi estabelecido, então como Jesus é o Messias. Aí Jesus falou assim, o reino dos céus não vem com visível aparência, né? E se vos disser está ali ou lá, não acrediteis, porque o reino está dentro de vós. Então o reino vai se concretizar, vai vir para essa terra, que é o reino milenial. Durante o reino milenial, haverá 1000 anos, e dentro desses 1000 anos haverá paz, a terra será regenerada. Ou seja, tudo de bom vai acontecer. E Satanás estará preso. Depois desses 1000 anos, Satanás é solto, e ele vai sair para enganar as nações, e vai conseguir, cara. O cara é sinistro. Enganou anjos, enganou Adão, dando lugar perfeito, enganou anjos, enganou Adão, no lugar perfeito, né, enganou, vai enganar essas pessoas desfrutando do reinado de Cristo. Por que eu estou falando isso? E por que Abacuque aqui é o justo no cativeiro? Porque ser fiel na promessa é fácil. E ser fiel, amém, você tem que ser fiel na promessa também, tem gente que nem isso consegue. Mas ser fiel na promessa é fácil. Agora o Senhor quer fazer e mostrar sua fidelidade no cativeiro. Pô, num cenário completamente... No cativeiro. Se você é fiel num cenário que nada te favorece, né? Não é difícil? Pô. Então, por isso que o Senhor vai soltar Satanás, e aí, cara, por que ele vai enganar? Porque, como Abacuque, tempo de Jó, o Senhor está sempre peneirando o justo. E depois eu quero finalizar com esse versículo 2, aqui do capítulo 2, verso 4. Meu justo viverá pela fé. Então o Senhor, a peneira, cara, sempre porque aos olhos de Abacuque, na visão de Abacuque, todo judeu é um justo. Aos olhos de Abacuque. Todo crente é um justo, todo crente é um remido, aos olhos de Abacuque. Mas o Eterno diz não. Por exemplo, como se fossem os 12, né? Os 12 apóstolos lá. Aí o Senhor fala assim, um aqui é o diabo. Aos olhos dos 12, todo mundo é apóstolo. Eu falei ontem, não era, cara. Então, assim, se tratando do externo, é o Senhor tirando por quê? Eu ouvi uma frase que me impactou uma vez, Anelita, que era assim, não se preocupe, claro que é uma frase de efeito, mas dizia assim, achei interessante, não se preocupe com as pessoas que o Senhor afasta da sua vida. O Senhor está afastando da sua presença porque você não sabe o que elas falam na sua ausência. Ou seja, pessoas falsas, né? Então o Senhor afasta. Então, só que aqui, e por que o Senhor permite então o cativeiro, né? Às vezes o ímpio, aos nossos olhos, porque ímpio aqui não é aquele que não é crente, não, tá bom? Ímpio é aquele que pratica impiedade, tá? Então, assim, é porque o Senhor ele tem duas obras para fazer, é a externa e a interna. Porque Abacuque aqui é um homem piedoso, ele é um homem piedoso, ele vai chegar lá. Só que tem coisa para você tratar. Você vai ver pessoas com 80 anos de caminhada e pode falar assim, cheguei. Com a carteirinha, né, eu acho que bem antiga. Paulo diz assim, quando está falando do homem perfeito na fé, diz assim, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa fácil, esquecendo das coisas que para trás ficam. Mas enfim, te passa na bola. Então, assim, o Senhor permite situações, não é somente para que pessoas sejam beneficiadas com sua vida. Tem um texto assim acho que é Filipenses, se eu não estiver enganado, que Jesus subindo ao Pai, voltando para o Pai, levou cativo o cativeiro. Ou, em outras traduções, levou cativo muitos cativos, que era a mansão dos mortos, ele tirou a igreja dali, né? Que agora as portas do inferno não prevalecem, nenhum justo desce mais. E deu dom aos homens. Só que a tradução mais próxima do original não é deu dom aos homens, mas deu homens como dons. Deu homens como dom. Aí já mudou. Por quê? O Senhor pega um Jonas e coloca em uma Babilônia. Entendeu? Como presente para aquela nação ali. Pega a Annelise e coloca a Annelise em uma situação. Como presente de mudança para aquele lugar ali. Aí nesse processo o Senhor trabalha através de você, tornando você um abençoador da onde você está. Isso aí. E tornando você um ser melhor também, entendendo o projeto dele também. Deus ele nos criou para sermos influenciadores, não? E não influenciados. A gente, muitas vezes, a gente se deixa influenciar
no ambiente que a gente está, no ambiente, sei lá, de trabalho, no ambiente da própria igreja. E a gente, em vez de ser influenciador, nós somos influenciados pelo ambiente. Então, voltando aqui para o texto, cara, olha só que interessante, porque o Abacuque é chamado profeta da fé, né? E aí aqui no capítulo 2 a gente começa a entender por que ele é chamado profeta da fé. Olha só, capítulo 2, versículo 1. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Cara, olha só, Abacuque, ele confia tanto no Senhor e ele aceita a resposta de Deus, mesmo que a resposta seja uma resposta que ele não queria, que ele não esperava, que ele não queria. Só que ele sabia que Deus queria falar mais com ele. Aquilo era um processo e ele sabia que aquilo ia ainda se desenrolar. E ele, o que ele fez quando ele soube e tinha certeza que Deus ainda queria falar mais com ele? Ele se colocou na posição de sentinela. Ele dobrou a vigilância dele. Olha, cara, isso. A gente geralmente não faz isso. Quando o cenário está ao contrário, quando a situação está diferente, a gente vira as costas e fala que se exploda para lá. Eu não quero mais saber disso. Ai, cara, não vou mais para a igreja. Cara, meu pastor é muito chato. Pô, o meu líder do louvor, fez isso comigo. Meu irmão, se a parada está difícil, está contrária, é o contrário que a gente tem que fazer. É dobrar a vigilância. Cara, os discípulos, quando Deus fala com os discípulos assim, um de vós vai me trair. Você vê que os discípulos, eles chegam mais perto de Jesus. Eles se preocupam em ser um deles de atrair Jesus. Eles não querem trair Jesus. Eles não sabem quem vai ser. Só que eles chegam e falam assim, Senhor, por acaso sou eu? Eles não chegam e falam assim, olha lá, vai ser o Marcelo que vai trair. Vai ser... Não. Quando eles pensam que seriam eles que iam um deles que ia trair Jesus, cara, eles se aproximam mais de Jesus. Então, meu irmão, o que Deus está querendo dizer aqui pra gente? Cara, se você está pensando em se afastar, ou porque alguém te falou alguma coisa, ou que a parada está difícil, não, se aproxima mais dele. Se você pecou, se você acha que vai pecar, se aproxima mais de Jesus. E aí, olha só, Abacuque ficou de sentinela porque sabia que Deus queria falar ainda mais com ele. Ele se apresentou diante de Deus e vigiou. Ele disse o quê? Vou ficar na minha torre de sentinela e vigiar. Ele preparou os ouvidos dele, ele estava preparando a alma dele para receber a resposta de Deus. Olha só, vigiarei para ver o que Deus me dirá. Cara, olha que tremendo. Olha que tremendo esse versículo, olha só. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza. Cara, isso é tremendo. A gente não tem paciência para esperar na fortaleza. A gente não tem paciência para orar e ficar na fortaleza, no Senhor. A gente quer orar e quer que as coisas aconteçam. As coisas estão contrárias, a gente fala assim, não, é um estalar de dedo aqui, isso vai voltar ao normal. Meu irmão, pode ser que seja, mas pode ser que não. E Deus quer que nós fiquemos na fortaleza, vigilantes. Fique sobre a fortaleza, é o que Deus está te dizendo nessa noite hoje. Fique sobre a fortaleza, abra os teus ouvidos, abra o teu coração, porque Deus quer continuar falando com você. Deus quer continuar tratando com você. E a maneira dele, meu irmão, a gente às vezes não entende. A maneira dele é peculiar. Ele trabalha da maneira dele, da maneira certa. Porque às vezes a nossa maneira, a gente pensa que é a maneira certa para nós, mas não é. Ele tem a maneira dele trabalhar. Deus é justo. Deus é fiel e o seu amor é sobrenatural. O que eu quero te dizer nessa noite é para confiar nos propósitos e na vontade de Deus para a tua vida. Abacuque, ele estava na posição e Deus falou com ele no versículo 2 do capítulo 2. Olha só. Então o Senhor me respondeu. Porque ele estava vigilante, ele estava ali. E aí, cara, Deus continua falando de várias maneiras, até hoje, como a gente falou. Deus fala através de uma doença, Deus fala através de um abraço, Deus fala através de pessoas, Deus fala através de louvor, de ministração, Deus fala através da internet, de sonhos. Aleluia. Deus quer fazer uma grande obra na minha e na sua vida que está assistindo essa live.
E ele precisa que você aguente firme. Ele precisa que para completar essa obra, você aguente firme. Independente da situação que você está passando, meu irmão, ele quer fazer uma grande obra na minha e na tua vida. Mas olha só, como ele disse para Abacuque, a visão ainda é para o tempo determinado. Denise, tem alguém novo com a gente aí na podcast? Sou o Léo Quintelha, a Priscila, tua irmã. Sônia Brandão chegou agora, Néia, Isso aí. tá indo aí, minha mamãe também. Glória a Jesus. Vou pedir a você que você se inscreva no canal MP Podcast. Me ajude a divulgar esse canal também, tá bom? E deixe comentário para você ficar registrado nesse momento aqui. Que o Senhor, cara, vai ser só a primeira parte, a gente vai ter que gravar a segunda parte desse assunto aqui. E aqui, cara, interessante, quando você lia aqui, o Senhor me trouxe uma revelação muito profunda. O Senhor está me trazendo várias revelações que eu vou ter que ter comigo mesmo, porque primeiro é aqui, né? Depois em nós e através de nós, né? Aí, primeiro em nós. Cara, assim, Abacuque, ele se coloca ele usa uma linguagem aqui, né? De alguém que vigia o tempo todo. Um sentinela, ele vigia muito mais à noite. E noite, biblicamente falando, é um tempo não favorável. Exato. É um tempo desfavorável, um tempo de sofrimento. E o tempo que ele estava vivendo, É o né? tempo que ele estava vivendo. Mas olha que coisa pesada. Ele não está entendendo o que está acontecendo, ele não tem a resposta do Senhor, ele não tem uma instrução, uma orientação divina, então ele não vai tomar decisões por si mesmo. Com base no seu QI, na sua sabedoria, na sua experiência. Ele fala, não, eu vou Na sua ansiedade. Boa. Na sua ansiedade. Não, e ele, mesmo depois que recebe a resposta de Deus, não é uma resposta que ele queria ouvir. Sim. Né? Sim. E aí, cara, olha só que coisa maravilhosa. Abacuque não tem a resposta, Abacuque não sabe o que o Eterno quer fazer, e ele, mesmo assim ele se posiciona. Isso aí. Jonas, que não é esse Jonas aqui, Jonas, que tem a missão de ir para Nínive, ele sabe o que o Eterno vai fazer, porque no final, quando o Eterno vem confrontar, ele diz assim, eu sabia que o Senhor ia perdoar aquele povo se ele se arrependesse. Ei, então Abacuque, meu irmão, não sabe o que o Eterno quer fazer, e ele se posiciona. Jonas sabia o que o Eterno ia fazer, e ele vira as costas. Ele vai dormir. Abacuque vai para a sentinela e fala assim, eu não durmo, eu não como, eu jejuo, eu oro, eu não vou voltar para uma vida normal enquanto a escolha não tiver uma resposta. Abacuque é diferente. Então, assim, eu deixo para você assim, um spoiler, assim, você é Abacuque e você é Jonas. Nesse momento que você se encontra. Você é um discípulo que segue o seu mestre, como diz assim, ainda que você sabe que a manifestação dele, os feitos dele que você tem pedido aí não é para agora, você permanece fiel, vigilante, vigiando, esperando uma palavra dele, ou você acha que na sua própria forma, na sua própria maneira. Ou você sabe. Na sua ansiedade. Na sua ansiedade. Né? Essa é a palavra, na sua ansiedade. Ansiedade é trazer para hoje o que só pode ser manifestado amanhã. É impossível. Eu acho que foi o Diógenes, cara, que até comentou exatamente esse versículo. Não, o Jean Martins, olha só. Essa oportunidade eu também quero, né? Mas, como diz a palavra do Senhor, há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Devemos esperar com paciência. E é isso que Abacuque faz aqui. Exatamente. Quando ele vai para a torre de vigia, o torre de vigia sabe, ó, eu vou ficar aqui, quanto tempo vai ficar aí? Não, cara, enquanto o dia não chegar. Não sei, mas vou ficar. Enquanto o dia. É profético, porque o Senhor diz, a palavra diz assim do Eterno, o choro pode até durar uma noite, não é que vai durar uma noite. Há situações que o Eterno intervém na noite. Há situações que o Senhor vai esperar a noite passar. E há situações, como diz Malaquias, para aqueles que o temem, falando aqueles que temem o Eterno, mas para aqueles que o temem, nascerá o sol da justiça. Por que a noite tem fim? Porque o sol vem, a luz vem e a luz dissipa as trevas. Então Abacuque está falando aqui, ó, não, na escuridão você não vê nada. Na noite você não vê nada. Ele diz assim, nem preciso. Porque quando for preciso, eu vou só me posicionar, vou ficar na posição. Entende? Vou ficar na posição. Está na fortaleza. Na fortaleza. Eu vou ficar na posição. E quando o Senhor vier, e eu sei que Ele virá, porque para aqueles que o temem nascerá o sol da justiça. Quando Ele vier, olha só, cara, sabe por quê, João? A questão que Ele não é movimentar, não é movimento. A questão é precisão. Isso, pô, isso aí. Tem muita gente correndo, andando, o Senhor nunca disse assim, corra comigo. É sempre assim, ande comigo. Então não é muito movimento, mas precisão. É um movimento com precisão. Glória a Jesus. Tu achou.
E aí, cara, é interessante porque ele soube esperar o tempo de Deus, né? E Deus, cara, muito melhor que nós, ele sabe a hora certa de agir na nossa vida. Ele pode agir num momento em que a gente está muito precipitado, muito ansioso, e a gente atropelar a situação. É claro que Deus não vai fazer isso. Deus, cara, ele nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora certa, ele age na hora certa. Então, se a visão, se Deus está falando contigo, se a visão ainda é para o tempo determinado por ele, se aquieta aí, mano. Pô, sossega aí na torre de vigia, na fortaleza, mas não saia. Não saia dessa vigilância, da torre de vigia. Aí olha só, cara, que interessante, cara. Capítulo 3, Abacuque é bem pequenininho, cara. Você que está em casa, de repente, está querendo entender mais essa história, porque aqui a gente vai resumindo muito, né? Tá fluindo muito. E Marcelo demorou muito aqui para começar a live também, mas... Então, o que acontece? Lê Abacuque, são 3 capítulos só, tá? E aí olha só, cara, que interessante, no capítulo 3, Abacuque clama. Ele fala assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E aí eu comecei a pensar, que é interessante que essa frase que ele não pede assim: aviva, Senhor, a tua obra no início dos anos. Aviva, ó Senhor, a tua obra no fim dos anos. Por quê? Porque é sempre no meio da caminhada. Poxa, agora foi chato. É sempre no meio dos anos que a gente deixa de buscar o Senhor. A gente, cara, tá no meio da caminhada, a gente vai desanimando, a gente vai desfalecendo, e a gente fala, cara, poxa, já tô há tanto tempo. É sempre no meio do caminho que as situações contrárias vêm, e muitos de nós, no meio dos anos, precisamos o quê? De um avivamento, de um despertar. É no meio da caminhada que a gente se esquece de Deus. Santo é o teu nome, É no meio da caminhada que a gente desanima. É no meio da caminhada que a gente acha que não vai suportar. E por isso que muitos de nós precisamos desse avivamento no meio dos anos, que é o que Abacuque clamava aqui. Aviva, Senhor, a tua obra em nós no meio dos anos. Porque, cara, no início da caminhada a gente é até chato, né? Você já viu? Vai para um monte, vai para vigília, vai para não sei o que, a gente não vê dificuldade. Não, é isso aí. A gente acrescenta algumas coisas na Bíblia, a gente não vê dificuldade, a gente não olha, a gente está no primeiro amor. A gente quer, meu irmão, enfiar a cara. Jesus no meio da cabeça. Exatamente, só que infelizmente não é assim. Vai se perdendo. No meio da caminhada alguma coisa acontece e muita gente se deixa esfriar no meio da caminhada. A gente deixa de orar, a gente para de começar a olhar com os olhos do Senhor, foi o que eu falei, cara. Eu às vezes me paro, né, pensando o que eu faria se fosse Jesus numa situação que acontece comigo. E isso, no decorrer do tempo, infelizmente fica normal pra gente. A gente se acostuma com a presença de Deus, se acostuma no mau sentido. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. A gente se acostuma no mau sentido. E aí, cara, a gente começa a deixar de ir para a igreja. A nossa frequência na igreja não é a mesma. A nossa frequência de oração, de leitura, de ouvir louvores, a nossa vontade de trabalhar para Deus, de continuar vigilante na torre, na fortaleza, diminui. Infelizmente isso acontece. E é no meio da caminhada que muita gente desiste. Muita gente vira as costas de vez e se afasta de Deus. E, cara, é muito importante por isso. O que? No meio da caminhada nós fazemos como Abacuque. Estamos na fortaleza, na torre de vigia, dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra no meio da minha caminhada. Eu preciso, Deus, de um despertar, de me aproximar mais de Ti, de buscar, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente, meu irmão. O mesmo clamor que Abacuque fazia, nós podemos fazer hoje. Deus vai nos ouvir. Deus não muda. É a gente que muda. Deus todo dia ia lá no entardecer, em Gênesis, encontrar com Adão e Eva. Todos os dias no entardecer, na viração do dia, Deus ia. E você vê, cara, quando Adão e Eva pecam, Deus já sabe que eles pecaram e Deus deixou de ir. Não deixou. Deus foi, então Deus continua, meu irmão, tentando se comunicar comigo e contigo. Às vezes a gente vira as costas, mas Ele não muda. Ele está de braços abertos todos os dias. Aí, Marcelo, olha só que interessante isso, olha só. Você sabe o que significa a palavra avivar? Talvez a gente saiba, mas não sabe explicar, né?
Olha só, cara, eu gosto muito de, às vezes, a gente estava comentando aqui, né, eu, você, a Anne, que a gente gosta de ler em determinadas... Traduções, né? Em traduções diferentes, e eu, cara, gosto muito de saber significados de nome e significados de algumas palavras. Então eu fui procurar no dicionário o teor da palavra avivar. Significa tornar mais vivo. Olha só, cara, que interessante. Tornar mais vivo. Então só é avivado aquilo que ainda está vivo. Entendeu? Então, se você está aqui nessa live, nós estamos aqui comentando isso. Se você está aqui assistindo até agora, é porque você ainda está vivo. Deus quer avivar aquilo que ainda está vivo. Então você ainda não morreu, você ainda não parou. Deus quer te avivar. Então deixa Ele te avivar hoje através dessa palavra, através dessa live. Você não é avivado porque uma ministração de louvor foi muito linda. Você não é avivado porque o pregador, o Marcelo e o Jonas estão trazendo exatamente uma palavra que veio de encontro ao teu coração. Não, sabe por quê? O avivamento ele não depende de méritos humanos, meu querido. O avivamento ele não tem a ver com a gente, ele tem tudo a ver com Deus. É Deus que traz o avivamento, é Deus que traz transformação, que traz arrependimento, que traz salvação, não é um homem. Uma palavra pode de repente te induzir, um louvor pode fazer você chorar, mas avivamento verdadeiro, salvação verdadeira, quem traz é esse a quem nós estamos falando aqui. Então se ele te trouxe até essa live, se você está até agora assistindo essa live, você não está aqui à toa. Sim. E eu quero te dizer, meu irmão, você que está talvez com um pensamento depressivo, magoado com algumas situações, Ele te criou, Ele te formou e Ele te fez sob medida para um propósito. Meu irmão, se você ainda não sabe qual é o teu propósito nessa noite, pergunta ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração aqui no final e eu tenho certeza que Deus vai liberar para você palavras e revelações de qual é o teu propósito, de por que você está passando tudo isso. Mas você precisa continuar firme na torre de vigia. Independente das circunstâncias, eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Você não é um acidente. Aleluia. Você é um propósito de Aleluia. Deus. E você vai alcançar vidas. Deus vai alcançar vidas através de você. Deus te planejou antes mesmo de você nascer. Tenha isso no teu coração. Olha, Jesus. Interessante aqui. Cara, isso foi lindo demais. Lindo demais. O Senhor falando de novo, né, cara, sobre não é fazer. Né? Cara, às vezes você pode pecar fazendo. Porque muitas das vezes a gente é impulsionado e a via de regra, a maioria dos pastores, eles têm que dar, vamos usar essa expressão, dar trabalho para a ovelha, né? Porque a ovelha que não dá trabalho, que recebe trabalho, dá trabalho. Então assim, a gente vive nessa, a gente está sempre construindo, querendo fazer mais, mas não é o fazer, cara. Muitas das vezes é deixar de fazer o que é errado. Não é nem fazer o que é certo, mas deixar de fazer o que é errado. Então assim, o Senhor está falando aqui, eu sinto no meu espírito, de por que nada está sendo feito por intermédio da sua vida. É porque o Senhor está, cara, fazendo algo na sua vida. Sim. Entende? O Senhor está fazendo algo na sua vida. O através vem. Né? Mas como o Jonas falou assim, depois. E quando falava, o texto diz que aviva no meio, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Né? Outras traduções dizem assim, no meio dos tempos. Sabe por quê, cara? Porque o nosso tempo é o hoje. O ontem, o amanhã, o ontem é o começo. Tem muita gente que começa bem pra caramba, entende? Como você falou aí, né? Tem gente voando, né? E, cara, tem gente que começa bem e termina mal. Tem gente que começa mal e termina bem. A questão é o meio. Por quê? Se você parar para pensar que você não tem o ontem e nem o amanhã. Você não tem o ontem e nem o amanhã, você só tem o hoje. E o hoje já é ontem. Estou filosofando aqui, mas sabe o que eu estou querendo dizer? É o seguinte. Quando você vive muito no amanhã, você vai viver uma realidade de ansiedade. Como o Jonas liberou. Ansiedade é o excesso do amanhã, né? Sim. Do futuro. Sim. Depressão, o excesso do passado. Cara. Então, assim, é hoje. Aí, por isso que Paulo, o Espírito, me liberou essa expressão aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para as que diante de mim estão. Então, como eu esqueço as de trás, as que ficam, e prossigo para as que estão diante, vivendo hoje, cara. Recebendo hoje. Cara, quando o Senhor derramava o maná, era toda manhã. Não era toda...
Se tentasse guardar um maná, né, Marcelo? Que apodrecia. Só tem quando o Senhor Jesus diz assim, o pão nosso de cada dia nos dar-nos hoje, os rabinos, nesse ano, eles dizem que essa oração era feita por rabinos, não foi Jesus que inventou. Mas quando eles fazem menção desse pão, é a porção da sexta. Porque o dia para o judeu começa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta é o dia que vai preparar o último dia, que é o sábado. Então no sábado, no sétimo dia, o maná não era derramado. Era o único dia que o Eterno permitia que uma porção dobrada fosse colhida. Porque no sábado ele não ia derramar maná. Então na sexta ele permitia. Hoje você pode pegar uma porção a mais. Porque só no sábado não haverá provisão. Era o único dia que não havia provisão. Porque está falando do dia de descanso, né, na eternidade. Então assim, o povo, quando eles pedem na oração, eles pedem assim, me dá essa porção dobrada. Entende? Uhum. Na oração você pede essa porção dobrada. Então que você esteja pedindo essa porção dobrada de força, de fé, de temor, principalmente temor, que falta nos nossos tempos. Mas é hoje. Jonas, eu era uma pessoa que tinha muito temor. Passado. É no meio que o Senhor quer avivar. Não, um dia, Jonas, quando o Senhor fizer aquilo, eu vou ter temor. Quando eu chegar, vou ser feliz. É hoje, cara. Tô fora. É o agora. Fala aí que depois eu quero finalizar com o verso 4, que para mim é o versículo... então, eu tô no finalzinho aqui do meu resumo. Tem quanto tempo aí, por favor, Lili? Tinha 1:10. 10, beleza, então dá lá. Então, estou no finalzinho aqui do meu resumo, mas é interessante porque quando Deus responde a Abacuque sabia que ia passar por um momento difícil. Porque, né, depois daquela resposta que ele não esperava, sim, ele já imaginou que ia passar um perrengue, sim, que já ia... Cara, não é a resposta que eu quero. Eu sei que vão vir dias difíceis, dias de guerra, onde a nação que ele tanto queria cuidar, tomar conta, ia ser destruída, ia ser levada para o cativeiro. Mas, cara, olha a posição que Abacuque toma. Mesmo assim, ele foi um exemplo de fé, mesmo sabendo que, cara, tudo ia dar errado na concepção dele, na visão dele. Olha agora o que ele fala, capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Cara, Abacuque sabendo de tudo que ele ia passar, sabendo de tudo que ia acontecer, porque Deus revelou para ele. E ele diz que mesmo que faltasse alegria para ele se alegraria em Deus. Mesmo que faltasse força para ele, Deus era a força dele. E Deus ia levar ele a lugares mais altos, onde só os verdadeiros adoradores que buscam o Senhor em espírito e em verdade podem estar. Onde só os que têm fé podem estar. Então, cara, adora o Senhor, viva para Deus, muito mais que isso, confie em Deus. Confie no que Ele tem te prometido, no que Ele tem te falado, deixa Ele te guiar. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Eu tenho vivido, eu já falei isso no começo aqui da live, mas eu tenho vivido um período difícil, porque a Bianca resolveu fazer uma cirurgia e não tem sido fácil. Não tem sido fácil, são 35 dias assim de pedreira. Foi uma escolha dela, uma opção dela, mas a gente não imaginou que seria tão difícil. Só que a gente está muito tranquilo, porque Deus é o nosso presente. Aleluia, Ele é o presente. Deus, Ele tá conosco, Ele tá... E é o que a gente falou aqui no começo, cara. A maior demonstração de amor de Deus para as nossas vidas foi o véu ter rasgado, foi Ele ter entregue o Filho dele para nos amar acima de todas as coisas, para morrer por nós. E foi esse sangue que justificou a mim e a você. Não é o Marcelo falar, o Marcelo te batizar, você ouvir uma pregação top, não. Por isso que eu quero trazer esse recado de Deus para você. Ame a Deus, porque Ele te amou primeiro.
seja vigilante, seja firme. Não recua, cara, porque vale a pena. Não desiste, porque vale a pena. Não tem como você se arrepender de conhecer Deus. Eu digo isso porque eu vivi uma vida tão ridícula, que eu posso falar isso. Eu não me arrependo e te garanto que você não vai se arrepender de se entregar, de conhecer a Deus profundamente. Não tem como, meu querido, se arrepender de conhecer a Deus. O que Ele te deu para fazer, faça. O que Ele colocou nos teus joelhos aí para você orar, continue orando, mesmo que está parecendo que não está dando jeito, continue orando. Deus está falando o que para você? Para mim, né? Para nós aqui e para você aí. Não seja covarde. Não seja medroso. O nosso trabalho, o meu e o seu trabalho, não é em vão no Senhor. Eu lembro uma canção que o Marcelo me mandou uma vez que dizia: seja forte e corajoso, não temas e não desanimes, eu sou teu Deus. Confia, porque Ele vai te guiar. Viva pela fé, viva muito além do que os teus olhos estão vendo, como Abacuque estava vendo ali. Ele só via desgraça, ele só via as coisas, só que ele escolheu, ele decidiu viver além do natural. Ele decidiu viver no sobrenatural. Então, o que Deus tem para te dizer nessa noite, para nos dizer aqui nessa live, nessa noite, é que você, que eu, que nós vivamos pelo poder de Deus, seja avivado por Ele. E eu ouvi uma frase, cara, que eu achei monstra, a frase, eu achei linda. E a frase diz assim: a igreja que vai impactar o mundo não é a igreja que você está indo, é a igreja que você está sendo. Então, eu quero te perguntar nessa noite, qual é a igreja que você está sendo? Qual é a igreja que você está sendo para os seus vizinhos, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa? Seja uma igreja que impacte as pessoas. Aí sim, depois se as pessoas quiserem saber qual é o templo que você congrega, amém. Essas palavras ditas aqui são palavras ditas em um ambiente de unção. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus já derramou da unção dele sobre nós. E quando nós falamos palavras em ambientes de unção, essas palavras viram decretos. Então, em nome de Jesus, que esses decretos recaiam sobre as nossas vidas aqui hoje, sobre as vidas de quem estiver assistindo essa live, em nome de Jesus. E se Abacuque, sendo justo, está questionando, como eu falei, para você que está chegando agora, é um questionamento de querer alinhar a vida dele com o projeto, né? E mais que isso, Marcelo, preocupado com a nação. Preocupado com a nação. Exatamente, é o que eu falei, né? Nós somos. Né? A igreja não presta, a igreja... Não, você é a igreja. Ele não está olhando o umbigo dele. Não está. Né? E assim, isso que é profundo demais. Porque se Abacuque, que é justo, está questionando, imagine o povo judeu, que faz parte dele, o que não sabe fazer nesse contexto aqui. Porque o questionamento de Abacuque aqui, irmãos, é o questionamento, uma vez mais digo, querendo alinhar a sua vida com o céu. E eu vou falar o porquê que eu sei disso. Aí, cara, quando chega no verso 18 aqui, ele faz o famoso cântico de Abacuque, né? E esse cântico aqui é tão profundo e tão profético que Paulo vai fazer o mesmo cântico. Paulo vai cantear, né? Esse mesmo cântico aqui, Paulo vai citar em Romanos e Filipenses, se não me engano, em três cartas de Paulo. Ele vai lembrar isso daqui. Só que olha o código de Abacuque para mim e para você. Ele vai falar ainda que, uma vez eu preguei, né? Ainda que, todavia. Em qual parte você está? O ainda que é aquela parte que você não entende nada. Todavia é quando ele se manifesta. Mas aí no verso 18 ele diz assim, ó, eu todavia me alegrarei. É o mesmo código de todo discípulo de Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Ele diz assim, Jonas, eu não posso falar por você, Annelise, eu não posso falar por você, eu posso, eu todavia. Agora, meu irmão, é singular, não é coletivo. Eu todavia. O Salmo 23, que é o salmo mais famoso, é o texto mais famoso do mundo. Davi diz assim, o Senhor é o nosso pastor, nada me faltará. Não é isso que ele diz. Ele diz, o Senhor é o meu singular. Pastor. Singular. Sabe o que é? A igreja está assim, a igreja está assada. Tá, o Jonas liberou uma pérola aqui, a igreja que você é. Querido, todo cativeiro babilônico
É para que haja uma voz profética ali. Abacuque está aqui, cara. Ezequiel, Daniel, né, todos os profetas do cativeiro, eles estão mantendo a fidelidade deles no cativeiro. Entende? Supostamente ou momentaneamente é o inimigo triunfando. É o ímpio triunfando. Situações contrárias. Mas, cara, olha só, cara, isso aqui é foda demais. Cara, como pode o Senhor colocar um reino dentro de um ser humano? Lesh Lechá, quando o Eterno chama Abraão, a palavra hebraica ali, quando diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, o sai ali é Lesh Lechá. Lesh Lechá é sai para ti mesmo. Que texto é muito profundo. Entre para dentro de você. Claro, entrar é para dentro, mas ele é literalmente isso. É entrar para dentro de você e a vida que está dentro de você sair. Então o Abacuque está falando aqui, cara, e isso aqui não é, o Senhor sabe do meu coração, eu não uso mensagem de impacto, né? Mensagem de impacto. Não são uso palavras não de uso impacto. Eu não uso, cara. Mas a verdadeira vida, tudo que você precisa já está dentro de você. A questão é, cara, tudo que você precisa está dentro de você. Como você libera isso? É por palavras. Por isso que é o cântico de Abacuque. Né? É salmodiar. E não pelos olhos. Os olhos das coisas, os olhos fazem entrar. Né? Então Abacuque diz assim, eu, todavia. Os olhos dele falam assim, ainda que. Isso são os olhos. Aí ele age pela boca. Eu, todavia, me alegrarei do Senhor. Eu vou deixar você finalizar e eu quero finalizar com o versículo 2 aqui. Não, então, interessante que você falou como pode ter um reino dentro de nós, né? Cara, Deus é tão... O rei dentro de nós. Um rei, né? Ele é tão, assim, incompreensível, né? Se é que eu posso usar essa palavra, que tu vê, ele nos tira de dentro dele, nos faz, coloca a gente ali e tchum, mergulha para dentro da gente. No começo eu falava sobre isso. Um Deus, dono de céu e terra, criador de tudo, habita dentro de mim e dentro de você. É louco, isso é louco, cara. Então, porque ele que transforma, né, João? E se tiver, assim, a gente vai ter outras oportunidades, é lógico, a gente pode falar sobre Jeremias, porque foi o que tu falou, cara, esse aqui é o texto que mais me pega, assim, um dos que mais me pegam na Bíblia, né? E principalmente, e está em Jeremias, versículo 17. 29. 9. Capítulo 20, versículo 9, eu nem esqueço, olha só, Jeremias reclamando com Deus, cara. Jeremias reclamando com Deus aqui, ó. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais o seu nome. Então eu vou virar as costas pra tu. Tipo assim, Jeremias falando, não quero mais nada contigo não, cara. Aí, olha só, então... Como é que Jeremias falou como? Jeremias falou, não, vou virar as costas pra tu, não quero mais nada contigo não. Exatamente, ó. Vou esquecer o Senhor e não falarei mais o seu nome. Só que quando eu tento esquecer, quando eu tento virar as costas, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Tem várias traduções aqui, né? Uma das traduções que eu trouxe foi essa. Cara, existe esse fogo queimando dentro de mim, de você, e a gente não pode conter. É por isso que nós somos taxados por chato e a gente é chato mesmo. Porque a gente fala o que a boca tá cheia, né? Sim, o coração tá cheio. A gente sente isso aqui e a gente quer que nosso filho sinta. Não é uma encenação, né, João? Exato, pô. A gente quer que nosso filho sinta, a gente quer que nosso pai, que nossa mãe sinta, que nosso marido, que nosso filho... A gente quer que o máximo de pessoas ao nosso redor sintam essa paz que excede todo entendimento, esse amor que nos constrange. A gente quer que eles sintam isso também. Por isso que a gente é chato, cara. Por isso que a gente fala. Esse fogo não para de arder. E em nome de Jesus não vai parar de arder em cada um de vocês aí. Vocês vão dormir essa noite aí, mas antes vai orar, vai fazer uma oração, mas vão queimar. Em nome de Jesus, Deus vai incomodar algumas pessoas aqui. Eu sinto isso. Vai incomodar algumas pessoas aqui em relação a ministérios parados, a falta de perdão, sabe? A depressão, porque, gente, depressão, ela tem cura. Minha esposa foi curada, sabe? E sabe qual é a cura para a depressão? Não é remédio, porque minha esposa ficou 12 anos tomando remédio. A cura para a depressão é Jesus. Aleluia. É claro, você tem que se tratar. A gente entende que os remédios vêm para você se tratar. A minha esposa ficou 12 anos tomando remédio, tratada perfeitamente. Mas chegou o tempo em que Deus falou, esse é o tempo. E ela foi curada. Então eu quero que você que está assistindo essa live,
e se sente nesse momento depressivo ou depressiva, fica aí firme, sabe? Coloca as tuas angústias, as tuas mágoas, as tuas mazelas, as tuas depressões aos pés da cruz. Fala com o Senhor, porque às vezes a gente acha que Deus já sabe. Deus já sabe, Deus já sabe. Não, cara, Ele quer ouvir de mim e de você. Então, períodos difíceis vêm, que a gente estava falando no começo da live. Se você voltar aí, você vai ver. Períodos difíceis são dados para nós, justamente para nos forjar e para fazer a gente passar de fase. Quem joga videogame aí sabe, né, Marcelo? Às vezes a gente chega na primeira fase, uma dificuldade para passar da primeira fase, passamos. Depois, quando a gente vai jogar de novo, a gente passa daquela primeira fase no estalo e entra na segunda. Então, meu irmão, segura aí que você vai passar de fase e Deus vai te levar a lugares mais altos em nome de Jesus. E dificilmente, usando a linguagem de videogame, alguém passa na primeira, né? Ou seja, então o segredo é a perseverança. Exatamente. Eu quero finalizar aqui, cara, isso aqui pra mim, né, é o versículo mais poderoso do Abacuque. Não sei se você está chegando agora, nós falamos aqui que Abacuque, por não entender muita coisa e não ter respostas, Abacuque vai àquele que tem resposta para todas as coisas. A voz que tudo cria, né? Que ainda que não haja, ele faz agir. A intervenção, meu coração está ardendo aqui, a intervenção dele é no momento certo. A intervenção dele é no momento certo. E aí o Eterno, ele vai se pôr na torre de vigia, Jonas e Annelise. E aí o Eterno vai dar a palavra para ele. Para ele escrever o que ele viu fielmente, de forma que, ou seja, de uma forma muito grande, até de forma que pessoas que passam correndo leiam. Quando chega no verso 4, o Eterno vai dar a instrução para Abacuque. Qual o segredo de permanecer fiel em meio ao cativeiro? Aí o Eterno diz assim para Abacuque: escreve, pois, é isso que Abacuque tem que escrever. Escreve, pois. Por isso que Abacuque diz aqui no versículo 18, eu, todavia, por quê? O Eterno diz assim: escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. E vai continuar assim, cada vez mais, é um processo duradouro e contínuo, cada vez mais arrogante. Então, o Senhor fazer separação. Qual o versículo que eu poder te Versículo 5, versículo 4 do capítulo 2 de Abacuque. Do capítulo 2. Capítulo 2, verso 4. Uhum. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem. Aí agora vem. Porque o Eterno faz aqui, Abacuque entendeu o seguinte: Abacuque, a minha aliança é contigo. Rei, não espere um posicionamento justo de alguém que não é justo. Não espere. Eu sempre digo isso aqui, Jonas, você não é daqui ainda? Eu sempre digo isso, porque a igreja é invisível. A igreja de Cristo é invisível. Eu sempre digo assim, o seguinte: não espere justiça de um mundo injusto. Olha a maldade, cadê Deus? O mundo jaz no maligno. Essa expressão jaz está morto no maligno. Não espere justiça de um mundo caído. Não espere amor de um mundo caído. Todas as vezes que você manifestar amor, o mundo vai tentar te apagar. Eu falei aqui, o Senhor me deu uma revelação na quinta, eu chapei, mas era mais claro do que a luz. Estamos em um lugar onde não somos aceitos, onde há religiosos, até religiões das trevas, nós dizemos assim, enfim. O ímpio não quer nada o ímpio não quer um crente por perto, porque o crente ele é chato. E se o dia que o crente deixar de ser chato, ele deixou de ser crente. Jesus diz assim: o que vocês ouvem ao pé dos ouvidos, anunciem sobre os telhados. Então, assim, não espere justiça no mundo cair. Então, o Senhor faz a primeira separação que o Senhor faz aqui, ó. Então, o justo, esse é o processo do justo, do ímpio. Arrogância, presunção. Mas, aí ele vai fazer a separação agora. Mas o justo viverá pela fé. E aí eu quero finalizar aqui. Mas o justo viverá pela fé. Essa expressão no hebraico dá pano para manga. Existem 5 revelações aqui só nessa expressão aqui, ó. Mas o justo viverá pela fé. Primeiro é o que está explícito aqui, ó. Os Diógenes que gostam dessa expressão, quando eu falo assim, explícito. Mas o justo viverá pela fé. Então o Eterno está falando para Abacuque. O que vai manter o justo vivo é a fé. Sim. A fé, queridos, não é resposta. A fé é, como foi dito aqui, posicionamento. A fé não depende de resposta, a fé não depende de intervenção, a fé não depende de milagre. O dia que acontecer eu vou crer. Não. A fé faz milagre acontecer, mas milagre não gera fé. O povo no deserto que sabe disso. Uma geração. Então o justo viverá pela fé. Ou seja, em uma situação contrária,
O que vai manter você vivo é a sua fé. Segundo, quer falar? Deixa eu só te... Então fala. Só ler a tradução aqui da minha Bíblia. A minha Bíblia é a tradução NBV. Olha só que interessante, cara. Fé é o quê? É confiar. Então olha só. Nesse trechinho, o justo viverá pela fé. Olha na minha tradução. O justo, porém, confia em mim e viverá. Então, é isso mesmo. Esse é a primeira, que é o explícito. O justo viverá pela fé. Então, a fé do justo vai manter o justo. Quem confia em mim, quem confia, viverá. Então, ou seja, assim, não tem a minha, muitas das vezes, uma resposta. Eu estou no silêncio. Exatamente. Não tem minha mão, é intervenção. Não tem nada. Então, o que vai me manter fiel nessa aliança, de novo o Senhor falando, é a minha fé. É a confiança. É a confiança. Segunda revelação que o texto nos traz no hebraico. Mas o justo sobreviverá pela fé. É betsato amoto erie, no hebraico. Mas o justo sobreviverá pela fé. Mudou o contexto. Já não é mais viver, é sobrevivência. É escassez. É escassez. Então o justo sobreviverá. Abacuque está no cativeiro, mas né, para não perder muito tempo, para sempre a sua vida. É tempo difícil, é tempo de sobrevivência. É tempo de sobrevivência. Você não tem muito, não tem nem o que dividir. Por isso que Abacuque fala assim, mas eu... Então o justo sobreviverá pela fé. Terceira revelação no hebraico, mas o justo viverá pela minha fidelidade. Aí a expressão fé no hebraico muda, não é mais fé, mas fidelidade. A pessoa que foi traída, se ela perdoa a pessoa que a traiu, o que mantém essa aliança, esse relacionamento, é a fidelidade dela, não a fidelidade, no caso, dele. Então, o que o Senhor está falando aqui? Abacuque, mas o meu, aquele que me pertence, Abacuque, aquele que é meu de verdade, o que vai manter na minha presença é a fidelidade dele. Entende? Senhor, eu não estou contigo por barganha, Senhor. Eu não estou contigo pelo teu favor, não estou contigo pelo teu poder. Não é a fidelidade. Quarta revelação, mas o justo viverá pela minha fidelidade. Quer falar? Aqui. A outra tradução que eu tenho aqui, ó. Quer ler? Porque eu senão... Da próxima live é fidelidade. Então. Olha só. Marcel está lendo e eu estou mudando de tradução aqui na minha Bíblia. Olha só. Porém, o justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Outra tradução. Sim. Aqui, NVT. Sim. A quarta aqui já é mas o meu justo viverá pela minha fidelidade. Sabe o que você está falando? Agora é para mim isso aqui. Mas eu compartilho do outro que era pulsa assim. Há determinadas situações que a sua fé vai te manter. Há determinadas situações que a sua fidelidade vai te manter. Há situações que nem você vai conseguir ficar de pé. Nem você, conseguiria permanecer fiel. Mas é a minha fidelidade a você que vai fazer você permanecer vivo. O que você está falando aqui? Eu fui falar no começo. Nesse ponto aqui, Abacuque, e deixa isso de forma que todo mundo veja, todo mundo entenda isso. Há muita gente nesse encontro aqui, nesse podcast aqui, que só está de pé por causa da fidelidade do Senhor. Se você depender das minhas obras, do meu interior, das minhas atitudes, do inferno, nem pode existir mais. Mas o que me mantém gravando esse podcast aqui hoje, Jonas e a Anelisa participaram de um tempo muito difícil na minha vida. E foi a fidelidade dele a mim que me fez estar aqui hoje. Avivou a obra dele durante os anos. A fidelidade dele a mim. Porque nesse pacto, cara, nesse relacionamento, ele permanece, você citou uma vez na igreja metodista, nunca mais esqueci. Quando Paulo diz assim, falando sobre a oferta de dízimo, né? Se formos fiéis, ele é fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, é a minha fidelidade, Abacuque do século 21. Por que a igreja permanece tendo tanta coisa? A igreja fala de tempo, com tanto escândalo, por causa da minha fidelidade. Porque se eu fosse agir com base na minha justiça, no meu juízo, nada mais existiria. E aí vem a última revelação que o texto hebraico diz. Porque o Eterno diz que olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então, se o Eterno diz que ele olhou para a terra e não viu um justo sequer, e o texto diz que o justo virá pela fé, de que justo ele está falando? O texto, por isso que ele falou para Abacuque, Jonas e Anelisa. Porque essa palavra, Abacuque, não é para agora, mas é para o tempo do fim. Porque essa palavra se cumpre em Cristo. Cristo é o justo. Nós somos justificados pela justiça que veio por intermédio de Cristo. Paulo diz isso.
nos imputou, ele pegou a nossa injustiça, tomou para si. Lembra que Adão, ele fala assim, a mulher, Adão transfere o pecado, a culpa. Então Jesus absorve isso. Ele se faz pecado por mim e por você. Então a justiça de Cristo, a injustiça que nós fizemos contra o Eterno, ele toma para si e nos imputa a justiça dele, porque ele é justo. Somos justificados, somos justos por causa da justificação que vem por intermédio de Cristo. O meu justo viverá por fé. Quando Jesus ele começa o ministério dele, vai para o deserto e tudo acontece ali, aí o Satanás vem e diz assim, se tu és o filho, transforma essas pedras em pães. A questão não é transformar pedras em pães. Se Jesus tivesse feito isso, o pecado não seria por transformar pedras em pães. O ato, né? Não seria o ato. Mas seria em barganhar, negociar, porque a palavra é, tu é meu filho. Jordão, se abre, verso 17 do capítulo 3. O céu se abre e diz assim, tu és meu filho. Esse é meu filho. Em quem eu confio. Igual Abacuque, proclamando as nações. Esse é meu filho, em quem derramo todo o meu prazer. Está todo o meu prazer. Ele sai dali e vai para o deserto. A mesma situação de Abacuque. Ele saiu no tempo favorável, todo mundo reconheceu que ele é filho, coisa maravilhosa, ele sai dali e vai para o deserto. Escassez, no contexto de Abacuque. Aí Satanás vem assim, tu és o filho. O pecado estaria em negociar a identidade. Quando é, olha só, ele finaliza aqui, passa para você e a gente finaliza. É o mesmo pecado que ele fez o ser humano cair. Ele vem para Eva e diz assim, Eva, o que o Eterno diz? Aí ela diz assim, que nós não podemos comer e nem tocar no fruto. Aí disse, não é bem assim, porque no dia que comer, morreremos. Aí Satanás diz assim, não é bem assim não. Porque o Eterno sabe que no dia que comer, vocês serão semelhantes a Ele. Ainda bem que eu vou registrar isso aqui. Vocês serão semelhantes a Ele. Gênesis 1, 29, o Eterno diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Adão e Eva já eram imagem e semelhança do Eterno. Amém? Satanás faz eles duvidarem da identidade deles. Se você comer, você será a imagem e semelhança. Não, vocês já são. Se você transformar essas pedras em pães, tu vai me provar que você é o filho. Mas eu já sou. Entende? Entendi. O justo viverá por minha fidelidade. Então é o Senhor que vai sustentar essa identidade, é o Senhor que vai sustentar o seu ministério, é o Senhor que vai sustentar a sua família, é o Senhor que vai sustentar a sua fé, seus projetos e seus sonhos. Ele é o justo. Ele é o justo. Ele é o justo. Então, querido, você é filho, faça como Abacuque, independente, você é independente, você não é o que é. As circunstâncias não provam que você é. Mas você prova as circunstâncias quem você é. Quer falar algo de finalizar, João? Agradecer, né? A galera toda, o Henrique também entrou aí, deu um alô aí, o Henrique guitarrista lá dentro. Uhum. Beijão, Henrique. Fica com Deus aí, Deus te abençoe. Então, finalizar o seguinte. Deus, ele não depende da nossa fidelidade para ser fiel com a gente. A gente cansa de ver isso. Só que quando nós somos fiéis com Ele, na medida do possível, porque a gente não pode, nem consegue ser fiel plenamente com Ele, cara, quando a gente é fiel com Deus, na medida do possível, Ele transborda assim, de maneiras sobrenaturais. E todas as áreas, tá? Porque geralmente quando a gente fala de fidelidade, a gente leva logo pro lado do dinheiro, do dízimo, mas também, tá? Também, eu digo isso por experiência própria. Deus tem me abençoado tanto financeiramente por eu ser fiel, entre aspas, a Ele no dízimo. E o meu filho, ele estava dizimando um valor que ele não ganhava. E ele comentou isso comigo. Ele falou assim, pai, tô dizimando tanto. Tipo assim, ele não ganhava aquele valor, mas dizimava pela fé. Eu falei, caramba, filho, que bênção, cara. Ele falou, pai, pela fé mesmo. E agora ele fez algumas vendas e algumas transações na internet em que ele ganhou quase 20 vezes aquilo que ele dizimava e não recebia o que ele dizimava. Isso é fidelidade, cara. Isso é fidelidade. Visão profética, né, cara? Isso é visão profética. É estar ali vigiando, falando assim, eu não recebo isso, mas eu vou dizimar isso no tempo certo, porque vai chegar um tempo certo. E assim, sem ansiedade, né? E sem vergonha, né? Que foi o que o Marcelo falou. Não, eu vou dar isso porque eu vou receber aquilo. Não. É a fidelidade. Fala assim, Senhor, eu não recebo isso aqui, mas eu vou te dar, né? Como Abraão fez, né? Cara, eu custei receber meu filho, cara, eu vou te dar. Com a dor no coração, né? Mas
Na verdade, a dor no coração dele não era bem uma Não. dor, porque ele já sabia que... Hebreus 11 fala. Exatamente, ele já sabia ali que seria suprido aquilo. Ele já se levantou aquela faca sabendo de tudo. Então, meu irmão, seja fiel. Seja fiel, porque quando somos fiéis com Ele, né, nós somos surpreendidos em todas as áreas. Então, seja a tua área sentimental, seja a tua área financeira, a tua área conjugal, o teu relacionamento talvez com seus filhos sejam difíceis. Eu vejo muita gente falando comigo isso, porque graças a Deus o meu relacionamento com os meus filhos são, assim, não poderia ser melhor. Deus, ele entrou nessa situação e nós temos um relacionamento muito, muito amável, muito agradável. Então, seja no teu relacionamento com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, meu irmão, seja fiel a Deus e você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na tua vida em todas as áreas. Eu tenho certeza disso. Sim. A nossa fidelidade está em cumprir princípios. Entende? E saberão que são meus discípulos quando amarem uns aos outros e guardar os meus mandamentos. Guardar é prática. Praticar. O que o Douglas está dando testemunho agora? Primeiro, nós falamos aqui, né? Abacuque está falando ainda que porque a palavra não é para agora. Ninguém semeia e espera a colheita no dia seguinte. É o processo do tempo, mas a colheita é infinitamente maior do que a plantação. Você semeia uma semente, você colhe quantos frutos numa semente? Então, cara, isso é visão profética. Douglas, parabéns, querido. Que o Senhor te abençoe, continue com a voz profética e também visão profética. A visão profética é isso, você vive o futuro nesse sentido aqui e agora. Isso aí. Então, assim, eu vejo gente querendo prosperar financeiramente falando, orando, não rola. Para cada área é um princípio. A gente pode falar sobre isso. Sobre Abraão. Eu quero ter unção, eu vou ler e vou dar dízimo, não vai rolar. É oração e busca e jejum. Quero conhecimento, já é outro princípio. Que o Senhor abençoe a Ana Elisa também. Obrigado, Ana Elisa, que nos bastidores nos abençoar. Glorinha está aqui. Não seria fácil fazer, seria impossível sem tua presença aqui. Né? E assim, cara, cada um de nós temos o Espírito Santo, mas como corpo, quando nos unimos, cara, ele flui com muito mais força. Né? E aqui há uma atmosfera nesse lugar que acredito que alcançou sua casa, porque não está preso à geografia. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Peço a vocês uma vez mais, se inscrevam no canal MP Podcast. Vai lá, se inscreva lá. Curte o canal. Tem gente que assiste o vídeo, mas não curte. E quando você curte, isso faz com que o dá engajamento. Tá bom? Eu quero abençoar a vida de vocês. Feliz sábado. Obrigado por acompanhar vocês até agora. Beijão aí todo mundo.